Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Estamos de volta com o nosso curso aí, Os Cânones de Dort, não é? E, graças a Deus, né, chegamos até aqui, já concluindo 3 temporadas dos cânones. Essa então será a 4ª temporada. Eu tentei, marquei, remarquei. Não foi fácil de jeito nenhum conseguir arrumar tempo para fazer isso, né? Agora não está fácil do mesmo jeito, mas eu quero aproveitar para dar início logo, né, e concluir essa etapa dos cânones de Dort. Até mesmo porque tem sido realmente um conteúdo muito bom, muito positivo aqui no canal, os irmãos estão aprendendo, isso é muito bom, tá? E a vantagem de gravar as aulas e deixar aqui no canal, né, é que de alguma maneira fica, né, eternizado, né, assim, as pessoas vão continuar sempre tendo as aspas aqui, irmãos, né, vão continuar sempre acessando e aprendendo aqui, né? E é claro, né, de repente no futuro por que não fazer uma versão 2.0, né, de tudo que eu já estou fazendo aqui, né? Porque a pessoa vai melhorando com o tempo também, não é isso? Mas muito bom, né? Gravar essas aulas tem me dado muita experiência com vocês aqui na internet. E eu também tenho aprendido muito, né? Porque isso me força a estudar um pouco mais, certo? E mais do que isso, né? Quando eu comecei a playlist, há um ano e meio por aí, eu não pensava que eu estaria participando direto de eventos, não é, sobre Dort. E graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade, né, de estar andando com o pastor Abraham. E ele já fez aqui já fiz algumas lives com ele aqui sobre o assunto de Dort, né? A formação dele é em história, então ele conhece muito de Dort e tem também muitos contatos de especialistas também em Dort, como o Donald Cinema e outros. E isso tem me ajudado muito, né? Então eu estou andando do lado de alguém que está me enriquecendo com conhecimento. Isso para mim é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, tá? E realmente quero aproveitar o máximo que eu puder para continuar crescendo e, obviamente, edificando a vida de vocês, certo? Então, hoje, graças a Deus, né, além dessa playlist, os irmãos têm conteúdo para se aprofundar no assunto Dort, né? Então, tanto o primeiro comentário da língua portuguesa, que eu já tenho divulgado aqui no canal, link na descrição, tá? Como também 2 volumes da história de Dort. Não é? A pré-história foi feita pelo pastor Abraham de Graaf, tá? Então é um presentão para o povo brasileiro. E a história é justamente de um dos maiores especialistas que nós temos no assunto de Dort, que é o Dr. Donald Cinema, tá? E aí, amigo do pastor Abraham, então eles mantêm contato e isso tem enriquecido demais, né, o nosso povo e aqueles que querem conhecer mais sobre Dort, tá? Então, já temos tudo isso. Além das aulas aqui no canal, agora material, literatura, que é o que há tanto tempo eu sonhava, né? E tem tanta coisa para traduzir ainda. Tanta coisa para traduzir ainda. Parece não, já foi falado pelo pastor Abraham, serão 10 volumes, né? Todo o material produzido em Dort, na época do Sínodo mesmo, não é, que esteve guardado nas bibliotecas das igrejas reformadas, estão agora, né, por uma equipe de notáveis sendo traduzidos, tá? Cada volume das obras, se eu não me engano, são 10, né? Cada volume com mais ou menos 1.000 páginas. Então, assim, gente, tem conteúdo para chegar. Aqui não tá no gibi, não, tá? Tem conteúdo para chegar. Nem sei se eu vou conseguir ler até o meu último suspiro nesse mundo, né? A não ser que Deus me dê a bênção de ver muitos anos aí. Muitos e muitos e muitos e muitos anos. Décadas e décadas à frente, né? Talvez uns 110 por aí, tô brincando. Mas é isso. Então, sem mais enrolação, vamos aí então para a nossa aula. Vamos começar agora o capítulo 5 dos Cânones, a nossa 4ª temporada, a Perseverança dos Santos. Então, sem mais enrolação, aliás, mais uma vez, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, né? Se você chegou agora, caiu de paraquedas aqui do canal, então eu realmente quero deixar essa sugestão para você, tá? Aproveita as playlists, todo o conteúdo do canal, não é? E uma vez que você entender que o canal edifica, que está transmitindo realmente fé reformada, então se inscreve e indica para mais pessoas, tá bom? Para quem está assistindo o vídeo agora, então dá um joinha também, faz um comentário, que isso ajuda bastante. Agora sim, sem mais enrolação, vamos para, não é, a nossa última temporada de aulas nos cânones de Dort aqui em nosso canal. Como eu estava com saudade disso, né? Voltarmos às nossas aulinhas nos cânones de Dort. Inclusive, né, eu fiz uma última live com o pastor Abramo. Depois eu fui verificar, a qualidade do áudio não estava muito boa. Peço perdão aos irmãos. Próxima live não será assim, tá? Eu acabei não levando a mesa de som daqui. Tava tudo muito bagunçado aqui e a gente teve que fazer lá
lá na sala, porque aqui é muito quente, é um escritório bem pequenininho mesmo, tá? Bem pequenininho mesmo. Ah, ano que vem eu quero mudar de casa, então eu tô lutando para mudar de casa, uma casa com 3 cômodos e um cômodo os cômodos sejam grandes para que eu possa ter um escritório um pouco maior e organizar melhor aqui, que para mim aqui é estúdio e escritório, né, ao mesmo tempo. Tá? E aí as coisas vão ficar melhores nesse sentido. Eu quero deixar um pouco mais, entre aspas, climatizado, melhor, né? Dar uma melhorada no ambiente e tudo, para eu poder estar recebendo o pessoal para cumprir aquilo que eu havia dito para os irmãos, até a ajuda que vocês me deram para comprar essa mesa de som. Tá? Eu quero usar realmente para podcast. Ainda falta comprar microfones? Tranquilo, né? Eu tenho 2 microfones dinâmicos aqui que eu uso geralmente no canal, mas eu tenho um microfone de condensador. Eu quero comprar mais 3 microfones condensadores, tá? Porque, né, a captura muito mais alta, muito mais sensível, né, e ajuda também nos podcasts. E eu quero de pouquinho em pouquinho investir nisso, para em breve termos podcasts aí muito bons, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa aula aqui, no capítulo 5 dos Cânones de Dort. Eu quero ler, então, o capítulo 5, a perseverança dos santos. Eu vou ler, então, hoje os 2 primeiros artigos, né? Artigo 1 e artigo 2. Tá? Assunto muito importante, muito sério. Depois de passarmos por todos os assuntos, né, a respeito da eleição, da reprovação, não é, também da obra de Cristo, não é, a morte de Cristo, no caso, não é, também a corrupção do gênero humano e o trabalho de resgate de Cristo, né? Agora pensar sobre a questão da perseverança dos santos, uma doutrina tão maravilhosa. Digamos que os cânones, eles são fechados com chave de ouro, né? O melhor está no final. Então eu quero dizer, né? Quando eu falo melhor no sentido de que aquilo que dá consolação para o povo de Deus, não é? Reforçando a segurança da salvação, nós encontramos aqui no capítulo 5 dos cânones. Então, o artigo 1 fala justamente assim: o regenerado não está livre do seu pecado. Aqueles que, de acordo com o seu propósito, Deus chama à comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Santo Espírito, ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado. Mas, nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. Tá? Então, artigo 1. E o artigo 2, pecados diários de fraqueza. Notem bem. Por os santos não serem totalmente livres da carne e do corpo do pecado, surgem os pecados diários de fraqueza, e até as melhores obras dos santos são imperfeitas. Esses pecados são para eles constantes motivos para humilhar-se perante Deus e refugiar-se no Cristo crucificado. Também é motivo para cada vez mais mortificar a carne por meio do espírito de oração e dos santos exercícios de piedade, e ansiar pela perfeição. Eles fazem isto até que possam reinar com o Cordeiro de Deus nos céus, finalmente livres desse corpo de morte. Até aqui, né? Vamos também avançar em tantos artigos, para que não venhamos também acabar rápido demais, né? Eu vou tentar gravar mais vezes durante esse mês de dezembro, para ver se eu consigo concluir pelo menos a parte dos artigos, né? Porque ainda temos a parte ali, que é a parte da rejeição das heresias. Heresias! E não erros. Aqui não tem nutelagem. Não vamos mudar o nome, não é, do que é de fato a remonstrância e do que foi no caso, para agradar a ninguém. Nem a gregos, nem a troianos, nem a ninguém. Somente a Cristo, defendendo a verdade. Tá? Então, não vou mudar o nome de nada aqui. Abaixo o ecumenismo. Vamos lá. Vamos por parte aqui, como sempre, né? Pensando no artigo 1 do capítulo 5, Perseverança dos Santos, o regenerado não está livre do seu pecado. Isso é muito importante já de início, né? Vamos ler o artigo mais uma vez e tentar explicar aqui por partes. É muito importante essa afirmação, tá? O regenerado não está livre do seu pecado, porque isso mostra, não é, que os teólogos que estavam em Dort, né, os teólogos das igrejas reformadas naqueles dias do século XVI, finalzinho, né, início do século XVII, eles tinham essa consciência, não é, como é comum da própria reforma, de que o ser humano, né, mesmo regenerado, mesmo salvo pela graça de Deus, né, pela obra de Cristo, ele ainda tem que lidar com, digamos assim, o seu velho homem, o seu velho Adão, né, a sua velha natureza que tenta o tempo todo, não é, assumir, basicamente. Então,
é uma luta constante. É a luta da carne contra o espírito, como lemos em Gálatas capítulo 5, por exemplo. Nós podemos lembrar aqui já no início, não é, de uma frase atribuída a Lutero, a respeito, por exemplo, do batismo, né? Lutero teve que lidar muito com isso. Lutero, eu já falei isso numa palestra sobre Dort em defesa da reforma, quando eu falei sobre a justificação pela fé, e como Dort também, nesse sentido, defendeu essa doutrina, bem contrário, né, totalmente o contrário dos que os arminianos estavam tentando fazer, né, porque os arminianos romperam realmente com a doutrina da reforma, com as doutrinas da reforma, e Dort as defendeu. Eles mudaram muita coisa e tem gente que nem percebe isso hoje, né? Por isso que é tão absurdo e tão ridículo quando arminianos comemoram a reforma protestante. Não faz o menor sentido isso, tá? Não faz o menor sentido, mas paciência, né? Nesse mundo aqui é complicado as coisas. Mas, basicamente, Lutero, ele era um pecador honesto, né? Um pecador honesto. Todos aqueles que são perfeccionistas não são pecadores honestos, né? Tanto aqueles de linha metodista, que seguem aquela lógica também de John Wesley, mas não só de John Wesley, até bem antes dele, pensando em Armínio, mas especialmente nos pré-arminianos, que basicamente defendiam o que Armínio defendeu depois, né? Os pré-arminianos, como Dirk Kornert, né? Ele foi um pré-arminiano, né? Kaspar Kohlhaas também, alguns chamam ele até de precursor de Armínio, mas Kornert, basicamente, ele era um perfeccionista, tá? Então, esses pré-arminianos negavam, né, o pecado original. Os arminianos também fazem isso, a depravação total, eu digo. Embora usem o termo, não é apenas um rótulo que não significa nada, né? Não tem conteúdo real da reforma, tá? Isso é bem claro. Então, Lutero, como sendo um pecador honesto, não é? Ele tinha que lidar com esse fato de que não seria fácil, jamais, mesmo aquele que é crente, né, verdadeiro, regenerado, eleito de Deus, viver na vida cristã. Sempre seria um desafio, tá? Ah, especialmente porque essa frase que eu falei, que é atribuída a Lutero, mas não mencionei a frase, que é referente ao batismo, né? Eu pensei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar, né? Então, é uma frase atribuída a Lutero, tá? E é bem interessante, na verdade, né? E realmente reflete muito bem esse entendimento, tá? De que o regenerado não está livre do seu pecado. Não é porque Deus nos regenerou em Cristo, não é? Que significa dizer necessariamente que naquele momento alcançamos a perfeição, chegamos à estatura de Cristo, de varão perfeito. Não. Isso acontece no processo da nossa vida e só será concretizado no final. Mas durante o processo de nossa vida, nós sempre seremos desafiados. Haverá lutas contra a nossa própria carne, não é? Sem contar o diabo e o mundo, tá? Então é um ponto muito importante. Então, observando aqui o artigo, artigo 1, aqueles que de acordo com o seu propósito, Deus chama à comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito Santo, né, uma verdadeira obra de milagre, ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado. Então tem uma afirmação aqui. Deus livra, né, do domínio e da escravidão do pecado. Então há uma obra de libertação da parte de Deus, né, pelo poder do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo. Tá? Como Cristo nos ensinou, João 8:36, né? Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Então, há uma libertação, sim, do domínio e da escravidão do pecado. Mas, terminando aqui o artigo, diz: mas nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. Tá? Então, nós somos santos que lutam contra o pecado. Santos pecadores, né? Somos santos pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo, santificados, não é? Pelo poder do Espírito Santo, em Cristo Jesus, não é? Lutando contra as nossas inclinações naturais da carne. Tá? Essa é a realidade do cristão. Então, toda a ideia de perfeccionismo agora imediato é um absurdo, atenta contra a Escritura Sagrada e não admite a realidade da vida humana, não admite as nossas fraquezas. E leva qualquer um que pensa assim a chegar num ponto e dizer assim, obrigado Deus porque hoje eu não pequei, o que é um absurdo e é uma hipocrisia. Tá? Então, a fé reformada ela é realista. Os teólogos de Dort eram realistas.
não fantasiava um tipo de vida que, porque regenerada, agora era totalmente aperfeiçoada e, portanto, haveria pessoas ali, não é, naquele contexto, ou hoje, por exemplo, que chegariam a um tipo de perfeição moral, não é? E não pecariam mais, tá? Isso é claramente impossível para nós, certo? Inclusive, um dos versículos usados para fundamentar esse artigo é o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, que diz, e vocês conhecem Romanos, não é? Capítulo 7, onde Paulo expõe as suas lutas, como um servo de Deus, as suas lutas. É claro, né? Se você não for inclinado para a nova perspectiva de Paulo, ou qualquer outra novidade que as pessoas inventam de interpretação, você vai entender que ali era Paulo, crente, assumindo as suas lutas. Né? E se você entende isso, você percebe a coerência desse discurso de Paulo em Romanos 7 com o que ele fala em Gálatas 5 da luta da carne contra o espírito. Né? O que é absolutamente bíblico, correto, é isso que nós vemos na palavra de Deus. Mas no versículo 24 ele fala bem assim: miserável homem que sou. É um crente dizendo isso, tá? Os louquinhos aí da nova perspectiva de Paulo vão dizer que era Paulo não convertido, né? Balela, tá? Então, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, esse é o clamor daquele que ama a Cristo, ama a Deus de todo o coração, mas tem que lidar com as frustrações das suas fraquezas da carne. Então, é importante compreender isso. Também Romanos 8,34 nos diz, aliás, Romanos não, me perdoe, João 8,34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O verso 36 é que eu já citei, né? Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas assume também esse princípio aqui. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Romanos 6, verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Tá? Então, Cristo fala sobre aquele que peca é servo do pecado. No verso 36 de João 8, né, que é o mesmo texto aqui, ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no verso 17 de Romanos 6, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, era a nossa realidade. Podemos pensar nisso, né, em coerência, em concordância com Efésios capítulo 2, tá? Filhos da ira. Então, é, esse era o nosso passado. Se hoje nós somos salvos em Jesus Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, né? Então, o ser servo do pecado era o nosso passado. Tá? Nós pecamos todos os dias. Isso é fato. Isso é fato. Mas não pecamos por servidão, no sentido de que nós somos escravos do pecado ainda. Não somos. Cristo nos libertou. E se ele nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres pela fé em Cristo, tá? Isso é muito importante compreender. Então, a servidão ao pecado, a escravidão ao pecado, faz parte de nosso status passado, antes da obra de libertação de Cristo. É o que é declarado aqui na palavra de Deus, tá? Então, é importante compreender isso aí. O detalhe que é bom fazermos aqui também, né? Eu acho que é muito interessante fazermos alguma comparação, ou olhar um outro texto de outra confissão reformada, da Sessão de Unidade mesmo, é o suficiente, para entendermos, não é, também esse ensino. Porque, por exemplo, mais uma vez dentro do artigo 1, aqueles que, de acordo com o seu propósito, Deus chama a comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito Santo, ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado. Mas nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. E aí podemos pensar numa harmonização, né, para verificarmos o mesmo assunto. O Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor 1, pergunta 1, né, pergunta e resposta 1, né, pergunta e resposta que eu amo, né, porque já inicia com um consolo. Então, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, é um alento para a alma, né? A igreja literalmente expondo, né, as escrituras sagradas, a fim de consolar. Isso é maravilhoso.
E aí vai dizer, ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso. Todos. E observem bem, e libertou-me de todo o domínio do diabo. Né? Nos cânones de Dort é citado domínio do pecado e aqui domínio do diabo. Né? Então, essa libertação é nesse sentido. Né? Nos libertou do domínio do diabo. Então, nós não estamos mais sobre a escravidão de fazermos sempre a vontade do diabo. Nós podemos, pela fé, lutar, né? Por conta da obra do Espírito Santo em nós, por conta do milagre do Espírito Santo em nós. Então não somos escravos do diabo e, portanto, também não do pecado, certo? Então, é dito assim. Ele libertou-me de todo o domínio do diabo, né? E continua aqui o texto, ele também me guarda de tal maneira que se a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante, né? Então, temos dois textos aí nos cânones e no catecismo sobre a libertação, né? Libertação do domínio da escravidão do pecado e também do domínio do diabo. Nós agora somos servos de Cristo. Né? Nós não servimos mais ao diabo. Então, toda vez que nós pecamos, meus irmãos, isso é a manifestação das nossas fraquezas ainda, tá? Mas a capacidade para lutar não está em nós, digamos assim, como sendo a nossa própria capacidade, mas no dom de Deus em nós, né? Na obra do Espírito Santo em nós, no milagre do Espírito Santo em nós, que conscientemente o Senhor nos ordena, né, a conscientemente lutar. E o Espírito Santo vai nos ajudando em tudo isso. E no fim a glória é dele, porque sem ele operar não podemos fazer nada. Tá? Então isso é importante compreender, né? Para não entendermos também que de alguma maneira a nossa capacidade foi totalmente restaurada, né? É pensar, por exemplo, na segunda confissão helvética, quando fala sobre o livre-arbítrio, né? Estamos num processo de restauração, mas num processo, então isso não é perfeito em nós, tá? Quer dizer que na segunda confissão helvética ensina que o livre-arbítrio nos salvos, não é? Nos regenerados ainda é fraco, né? Então, mesmo tendo uma maior liberdade, né? Nós temos liberdade, Cristo nos libertou, isso é verdadeiro. Então nós não somos como os ímpios, os não regenerados. Mas ainda assim, essa liberdade que temos em Cristo, o nosso livre-arbítrio nesse sentido, né, a partir da obra de Cristo, do Espírito Santo, não é perfeito. Então, nós não temos livre-arbítrio pleno. Né? Nós temos liberdade em Cristo, só nele. Fora de Cristo não há livre-arbítrio. Fora de Cristo não há liberdade real. Tá? Não há. Então, é por isso que arminianismo e qualquer outra teologia, né, que ensine essa ênfase na capacidade humana é uma distorção do evangelho. Né? É um outro evangelho, é um absurdo. Porque mesmo naqueles que são regenerados, isso não é uma capacidade perfeita. Tá? Cristo é perfeito. Cristãos não são perfeitos. Isso é muito claro. O Espírito Santo é perfeito. Mas aqueles que ele regenerou, dando fé, né, operando esse milagre, ainda tem que lutar contra os seus pecados. Tá? Então isso é muito importante. No dia do Senhor 2, por exemplo, na pergunta 5, né, vem essa questão agora. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? A pergunta anterior, a pergunta 4, fala sobre o que a lei de Deus exige de nós. Né? E ali, claro, tem como referência do texto, as bases bíblicas, a lei, os 10 mandamentos. Mas se usa no próprio texto da resposta justamente, não é, o resumo dos 10 mandamentos que Jesus faz, não é, justamente respondendo aos líderes da lei, aliás, os mestres da lei, os fariseus, os escribas, etc. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus responde isso resumindo a lei, né, os 10 mandamentos também. Em si, os 10 mandamentos, né? E a pergunta do catecismo, então, é baseada nisso. Você consegue guardar isso perfeitamente? Ou seja, você consegue amar a Deus todo o coração, alma e entendimento perfeitamente? Consegue amar o seu próximo como a ti mesmo perfeitamente? A resposta é não. Sou, por natureza,
inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Essa é a nossa realidade. Tá? Então, nós temos liberdade? Temos. Geralmente nós reformados não usamos, não é? Eu usei agora há pouco, mas é bom ressaltar que não é comum para nós usarmos o termo livre-arbítrio justamente porque isso está carregado de pelagianismo, carregado de arminianismo. Então, alguns lutam pelo termo, beleza. Né? Eu só falei anteriormente como exemplo, mas eu não luto pelo tema. Pelo termo. Eu sempre prefiro usar o termo liberdade. Em Cristo somos livres. Em Cristo somos livres. Mas ainda assim, essa liberdade ela não é perfeita, não por causa de Cristo, né? Mas por nossa causa, porque nós ainda somos fracos, digamos assim, né? Então, por isso, a nossa natureza ainda tem essa inclinação. Resta mal em nossa natureza, certo? Por isso, nos cânones é dito, de maneira muito clara, o regenerado não está livre do seu pecado. Nós ainda pecamos, tá? Nós ainda pecamos. E isso nos causa impacto. O artigo 2 vai falar, então, né, de consequências que são observáveis de maneira muito clara na vida cotidiana dos regenerados, dos salvos, dos eleitos de Deus. Artigo 2 fala pecados diários de fraqueza, tá? Isso quer dizer muita coisa, na verdade. Então, por os santos não serem totalmente livres da carne e do corpo do pecado, então, sim, nós somos livres, verdadeiramente livres em Cristo. Ele nos liberta. Mas nossa inclinação para o mal não nos deixa, digamos assim, gozar essa liberdade, aproveitar a liberdade em Cristo. Nós temos dificuldades com isso. Esse é o fato. Então, por os santos não serem totalmente livres da carne e do corpo do pecado, surgem os pecados diários de fraqueza, tá? E até as melhores obras dos santos são imperfeitas. Então, duas questões importantes para observar aqui. Surgem os pecados de fraqueza. Todos nós temos fraquezas, tá? Eu estou me referindo agora somente aos verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes em Cristo, os regenerados, os eleitos para a vida eterna que Deus, pelo Espírito, regenerou. Estes, salvos pela graça de Deus. Todos, então, os eleitos do Senhor Deus, os regenerados, têm fraquezas, tá? E pecam diariamente. Entende? Não quer dizer que diariamente eles pecam planejando, né, objetivamente o mal ou cometendo pecados, digamos assim, terríveis, né? Eu sei que alguém vai ficar assim, mas tem negócio de pecadinho e pecadão? Não, para condenação, basta o pecado original, né? Nascermos pecadores é o suficiente para ir para o inferno. Se eu nascer pecador, pronto, já tenho tudo para ir para o inferno. Mas eu me refiro ao fato de que, sim, tem diferença de pecado, né? Há pecados que nós cometemos que o próprio Deus, na sua palavra, demonstra uma maior ira, até imediata, contra tais pecados. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, no terceiro mandamento, né? De não tomar os nomes do Senhor Deus em vão. Ou muitas vezes, quando desonraram este mandamento, né? Fazendo aquilo que não foi ordenado e, portanto, desonrando o nome de Deus, como o Senhor fulminou sacerdotes, Ananias e Safira e outros na história da redenção. Então, sim, há pecados que deixam Deus terrivelmente irado. Né? E, portanto, eu não estou dizendo que diariamente os regenerados estão cometendo o pior que podem cometer. Não. Mas, mesmo assim, todos os dias, para entendermos isso na prática, todos os dias, sem exceção, se nós olharmos para a nossa própria vida e compararmos com Cristo, veremos que todos os dias não conseguimos ser como Ele. E se eu não conseguir ser como Cristo, significa dizer o quê? Que eu pequei. Porque Ele não peca, Ele não pecou. E, portanto, se eu não sou como Ele, se eu não consigo ser exatamente como Ele, eu estou pecando. Eu pequei em alguma área. Tá? Por mais que não seja algo tão terrível e público, digamos assim, mas é pecado do mesmo jeito. Tá? Isso mostra as minhas fraquezas diárias. Então, todos os dias temos que pedir perdão a Deus. Todos os dias. Tá? Mas, além das minhas fraquezas diárias, somando a isso, até as melhores obras do santo são imperfeitas. Até mesmo aquilo que nós fazemos é imperfeito. Né? Perfeita é a graça de Deus que opera em nós. Mas nós, onde a graça, ou em quem a graça opera, nós somos imperfeitos. Então, as nossas obras, né, ainda que movidas pela graça de Deus, né, Deus efetua o querer ou executar,
e o agir, ainda que venhamos operar pela graça de Deus que opera em nós, ainda assim o que nós fazemos, o resultado disso é imperfeito. Tá? Então, nós amamos a Deus, quem é filho dele ama o Senhor? Ama, mas não de maneira perfeita. Amamos os nossos irmãos, o nosso próximo? Amamos, mas não de maneira perfeita. Tá? Essa é a nossa realidade. E aí o que acontece? Observe bem, isso é a experiência de que realmente tem o Espírito Santo, tá? Esses pecados são para eles constantes motivos para humilhar-se perante Deus e refugiar-se no Cristo crucificado. Então existe uma reação ou uma consequência desses pecados diários. Ao olhar para a nossa própria vida, não é? Reconhecendo então essas fraquezas, esses pecados diários, então contemplamos diante de Cristo a nossa limitação, a nossa pequenez, tá? Para que nós não venhamos ficar orgulhosos. Então, o resultado disso, naquele que realmente é de Deus regenerado, não é pecar, não é e se entregar e se afundar no pecado, ainda que o próprio capítulo 5 trata também de pecados terríveis, ou pecados graves, no sentido de algo realmente terrível que a pessoa cometeu. Os eleitos de Deus podem também chegar a cometer pecados terríveis, como Davi, por exemplo, e outros. Mas o ponto aqui é compreender, meus irmãos, que a, a, as nossas fraquezas diárias já são o suficiente para nos mostrar as nossas limitações e nos levar à humildade em que nós estaremos sempre nos humilhando diante de Cristo. Pedindo a Deus perdão. Senhor, eu não sou como teu filho. Sou um filho teu por adoção, porque o Senhor é bom, não porque eu sou bom. Me perdoe mais uma vez, porque eu não consegui imitar a Cristo, o teu grande filho, de maneira perfeita. Não consegui. Então é isso que gera humilhação nos eleitos, para que eles possam correr sempre a Cristo. Né? Para que nunca passe pela cabeça destes, eu já cheguei naquele patamar, já alcancei a estatura de varão perfeito, não preciso mais estar buscando e me humilhando a Cristo Jesus. Não. Enquanto estivermos neste mundo, isso durará. Sempre deveremos nos humilhar diante de Cristo. E como a graça do Senhor Deus não é uma graça inoperante, Ele sempre nos conduzirá a nos humilharmos diante dele, diante de seu Filho, tá? E buscarmos todo o nosso bem somente em Cristo e nunca em nós mesmos, ou então na sensação, né, que muitas vezes é uma ilusão, na verdade, que temos quando realizamos alguma boa obra. E só realizamos por conta da graça de Deus, por conta de Cristo. Porque sem o Espírito Santo em nós, não há obra nenhuma. A parte de Cristo, não há obra nenhuma que podemos realizar que seja bom, que seja boa de verdade, né? Então, continuando. Também é motivo para cada vez mais mortificar a carne pelo espírito de oração. Então, veja, uma vez que admitimos, né, as nossas falhas diárias, as nossas fraquezas diárias, isso deve nos levar. E nós podemos ler isso, não é, e aprender que é isso que o Espírito Santo opera nos eleitos, tá? Que é a consciência e o constrangimento pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, que os leva sempre, não é, a se refugiar em Cristo, a reconhecer e se humilhar diante de Deus que são pecadores e a lutar, veja, a lutar, tá? Aquele que foi regenerado, não é, ele é alvo de um milagre de Deus e, portanto, não é, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele vai lutar contra a sua carne. Vai lutar contra a sua carne. Certo? Ele não vai estar contente consigo mesmo. Ele se detestará, no sentido de que ele detesta, ele odeia, né, o pecador miserável que ele ainda é. Ele odeia o fato de ter errado contra Cristo, de errar contra Cristo todos os dias, de pecar contra ele todos os dias. Ele vai lutar contra isso. Ele vai ficar indignado contra si mesmo. Vai lutar contra si. Tá? E fala mais sobre a questão da oração, né? Então ele orará a Deus, ele buscará a Deus em oração, justamente para pedir perdão dos seus pecados, para reconhecer suas falhas e para pedir ajuda ao Senhor Deus. Dá-me força, Senhor. E aí a oração, e não somente a oração, mas também dos santos exercícios de piedade. Então é daí que vem, por exemplo, a nossa responsabilidade e o nosso chamado a uma vida de piedade.
nos exercitar na fé, na piedade, na vida com Deus, na vida com Cristo. Tá? Deus levará os seus eleitos a isso. E lembre, eu estou falando sobre isso aqui, mas esses artigos, eles são parte e explicação justamente do que significa dizer, não é, a perseverança dos santos, a preservação dos santos. É uma obra de Deus, isso aqui tudo, tá? Uma obra milagrosa de Deus, certo? Eles fazem isto, né? Ou seja, eles estão perseverando porque Deus persevera neles. Eles fazem isto até que possam reinar com o Cordeiro de Deus nos céus, finalmente livres desse corpo de morte. Então, os que foram realmente eleitos, Deus não os entregou, Deus não apenas declarou alguma coisa para eles. Né? Deus opera pelo Espírito, Deus realmente age para transformá-los dia após dia à imagem de seu Filho. Para isso os elegeu, né? É o que nós vemos em Romanos 8, por exemplo. Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Tá? E esses, então, que foram eleitos por Deus, vão perseverar, eles vão lutar nos santos exercícios de piedade, na oração, no reconhecimento, na humilhação, na busca a Deus, até que possam reinar com o Cordeiro de Deus nos céus, finalmente livres desse corpo de morte, que é quando Cristo voltar realmente. Tá? Então, tudo isso a respeito, não é, da perseverança, não é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo. Temos alguns textos da palavra de Deus para ler aqui, e depois, é claro, né, tem mais um texto do catecismo para fazermos uma comparação, ou pelo menos notarmos alguma harmonização aí. Então, 1 João 1:8 nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E isso João disse para a igreja, né? Ele não falou para o mundo. É óbvio que o mundo, né, as pessoas do mundo são pecadoras, mas os membros do corpo de Cristo também são. Perfeito é o cabeça, e o cabeça é que aperfeiçoa o corpo, santifica o corpo. O corpo não é perfeito ou santo por si mesmo. Então, os membros do corpo de Cristo são pecadores, tá? Eles não serão punidos, porque Cristo foi punido no lugar deles, mas são pecadores e sabem disso. E por isso que João está dizendo, veja, se alguém que de repente interpreta errado, né, lê que fomos libertados por Cristo, né, de maneira perfeita, verdadeiramente, para usar a palavra certa, agora somos regenerados, temos nova vida em Cristo, somos uma nova criatura, e nessa ilusão, né, acaba entendendo que, então, agora eu não peco mais, está errando e já está até pecando com isso, porque o que é que João está dizendo? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se não há verdade em nós, irmãos, se a verdade não é o que governa o nosso coração, a nossa mente, então estamos no pecado, né? Estamos pecando naquele momento. Isso é importante comentar aqui, porque quando eu cheguei ao evangelicalismo, né, ao meio evangélico, uma das coisas que eu pude observar e que direta ou indiretamente era incentivada pela liderança e pela própria congregação, era aquele entendimento, o entendimento, né, de que os crentes, os membros de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, para ser mais claro, eles eram praticamente perfeitos. Né? E as pessoas muitas vezes acabam, como acabaram no meu tempo, né, abraçando tanto essa suposta perfeição, especialmente para quando você está chegando na igreja. Estou chegando na igreja agora. Então a imagem que me transmitem, o que falam para mim, o que tentam demonstrar para mim, é que ali é a perfeição. Ali não há fofoca, ali ninguém pisa no pé do outro, todo mundo se respeita, todo mundo respeita os seus líderes, os líderes também não exploram o povo. E é uma harmonia tão maravilhosa que é encantador. E aí você, entende? Você compra a ideia de que, caramba, ser cristão então é ser perfeito. E aí você vai e confia naquelas palavras, né? Você, agora eu quero ser cristão. Aí eu aceito Jesus, não é assim? E aí a pessoa começa a andar na igreja, torna-se membro, é batizado, etc. É todo o processo comum do evangélico. Só que a pessoa ouve muitas coisas, se é de um contexto pentecostal, vai ouvir muita bobagem, profetada, etc. E aí a pessoa começa a lidar com a realidade. Tanto ela mesma, mesmo depois de ter recebido uma palavra profética, diga-se de passagem, né?
ou ter ouvido o ensino, né? Recebido o ensino de que agora que o Espírito Santo habita nela, tá tranquilo, tá suave, é relax, a vida vai ficar só uma maravilha, né? Mil maravilhas daqui para lá. Então, o paraíso já é agora, né? O paraíso já é agora. Eu estou no paraíso na terra para depois do paraíso no céu, porque agora eu já sou de Cristo. A pessoa vai começando a lidar com o fato de que, primeiro, os membros da igreja, aqueles irmãos que essa pessoa aprendeu a ver como perfeitinhos, não são perfeitinhos coisa nenhuma. Ele vai ver, vai testemunhar irmãos, às vezes mentindo para se safar, falando mal dos outros irmãos, com rebeldia contra os seus líderes, faltosos, aí mentem sobre o porquê faltaram aos cultos, e pecados que são comuns a qualquer pessoa que até está lá fora. E sem contar outras questões de escândalo também. E a pessoa começa a ficar chocada, tipo, não era o que eu pensava. Há muitas pessoas que se frustram com igrejas por conta disso. Tá? Por conta disso. E mais, além disso, de ver tantas falhas nos outros agora, e essas falhas nos demais crentes ali, membros das igrejas, é tão chocante porque foi ensinado para essa pessoa o contrário, de que ser um crente, ser um evangélico era tão bom assim e tão perfeito assim, tão maravilhoso assim, como se já vivêssemos no mundo ideal agora. Não é? Então é tão chocante por conta disso. E a pessoa começa a ver também que ela mesma é tentada. Pense bem sobre isso. Quantas pessoas não vieram do mundo da homossexualidade? Então podemos pensar na turma aí, né? De repente, eu vou usar a sigla deles lá, né? LGBT não é nem completa, não só vou falar LGBT. Ah, ou então eram pessoas hétero, mas eram homens ou homens mulherengos, né? E mulheres homerengas. Eu não sei se tem alguma expressão para isso, né? Era uma mulher que era rodada, gostava de ficar com um monte de macho, e aí, de repente, agora é crente e se vê sendo tentada por olhar para rapazes na igreja. Nossa, que peitoral, né? O rapaz que era um mulherengo agora está na igreja, até casou na igreja, mas tá difícil de olhar para umas irmãs bonitas, sabe? Difícil. Ou então problema com pornografia, ou então a pessoa era linguaruda, ou então mentirosa, mão leve, e tudo isso a pessoa percebe que, veja, há ainda uma inclinação para isso no coração dela, na natureza dela. Acaba sendo chocante. Essa frustração, né, essa dificuldade é fruto de uma teologia ruim sobre o ser humano. Aqui, na palavra de Deus, 1 João 1:8, aprendemos a verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tá? Isso não é simplesmente não temos no sentido de que um dia eu pequei, mas de que eu ainda sou um miserável pecador. E como é que eu sei disso? Ora, o contexto. Se você avança e vai para o capítulo 2, versículo 1, vai entender, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, saiba que temos advogado no céu. Ou seja, nós ainda pecamos. A ordem é não peque. Mas já tem uma saída, uma solução. Por quê? Porque João ensinou que nós pecamos ainda. Mas se alguém pecar, temos advogado no céu. Então, os cânones, eles são realistas e bíblicos em falar a verdade nesse sentido. Nós somos fracos. Temos fraquezas que se manifestam diariamente. Seja porque nós não oramos o quanto poderíamos orar, com a qualidade que poderíamos orar. Nós não amamos ou nos importamos com nossos irmãos o quanto poderíamos. E nem tampouco servimos a Deus e amamos a Deus como deveríamos. Nós somos fracos em tudo isso. E todos os dias poderemos olhar para nós mesmos e verificar: não somos igual a Cristo. Ele é perfeito. A ele Deus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer.
Não é? Nós, quando olhamos para nós mesmos, vemos que não é assim, porque nós somos fracos. Não agradamos a Deus em tudo. Não honramos a Cristo o tempo todo. Senão seríamos perfeitos já. Mas essa é a nossa realidade. Tá? Então, Colossenses 3, verso 5, nos diz: mortificai, pois, os vossos membros. É uma exortação para a igreja. Tá? Os apóstolos não exortavam baseado no nada. Exortavam por ver ainda as falhas, neles mesmos e nos próprios membros das igrejas. Então, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, né, que é a questão lá, né, da homossexualidade. Né? A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Tudo isso rodeia aqueles que fazem parte do membro de Cristo, que foram regenerados, que foram salvos, que foram eleitos por Deus, desde a eternidade. É só inverter a ordem. Né? Foram eleitos por Deus e receberam tudo isso, vindo dessa eleição, basicamente. Tudo isso ainda, né, fica à espreita daqueles que foram regenerados, porque nós somos fracos. Resta mal em nós. Aí, 1 Timóteo 4, verso 7 a 8. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, somos chamados para rejeitar as balelas, as conversas, não é? Fiadas, as profetadas, as fábulas inventadas hoje. Isso é muito aplicável hoje, né? Especialmente hoje, que é o tempo é o tempo mais pentecostalizado que nós conhecemos, né? Mais carismatizado que nós conhecemos. Então, ao contrário disso, temos que nos exercitar na piedade, na oração, não é? Em nos afastar do mal. Isso é vida piedosa. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Filipenses 3, verso 12 a 14 também nos diz: não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Apocalipse 5, versículo 6 e o versículo 10, né? Então, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, ou 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E no verso 10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Né? Então, tudo isso nos foi dado pela obra do Espírito Santo. Mas ainda, não é? Nós estamos na luta. E só quando Cristo voltar é que receberemos tudo isso. Né? É que iremos reinar com Ele de fato e de verdade, plenamente. Enquanto esse dia não chegar, estaremos num campo de batalha, lutando contra nós mesmos. E aí, no dia do Senhor 24 do Catecismo de Heidelberg, pergunta 62, diz bem assim, olha, mas, porque já lemos aqui, né, por exemplo, no artigo 2 dos cânones, no capítulo 5, que até mesmo as melhores obras dos santos são imperfeitas. Então, na pergunta 62 do Catecismo, nos diz, mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? E a resposta, porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei, enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Eis aí a nossa realidade, tá? Por isso, ler sobre esses artigos que falam sobre os nossos pecados, sobre a nossa miséria, sobre as nossas limitações, nos aponta também justamente para o fato de que nós só perseveramos porque Deus persevera em nós. Porque a perseverança é, na verdade, a preservação de Deus sobre os seus santos, sobre aqueles que ele chamou deste mundo, que ele chamou deste mundo.
tá? E, portanto, mais uma vez, meus irmãos, podemos pensar na doutrina da perseverança dos santos, né? E dar toda a glória a Deus. Só a Ele a glória. Nós não temos glória nenhuma em nada disso. Chegaremos até o final, não por nossa própria força, tá? Mas por causa de Deus, por sua bondade em Cristo Jesus, pela obra graciosa e poderosa de Cristo na cruz e da sua ressurreição, porque é o Cristo vivo que nos aplica, não é, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, só lhe deu glória. Vamos terminar por aqui, então, a nossa aula, que tem 50 minutos, acho que é um bom começo. Aguarda, então, pelas próximas aulas. Deus abençoe, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo com mais pessoas que precisam realmente aprender, conhecer um pouco mais da fé reformada. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula. Então chegamos até aqui. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo. E compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveite e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.